Olá, querido aluno ou aluna do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Estamos começando mais uma aula com muita animação e gratidão. Eu sou a professora Viviane e espero que você aí em casa esteja se cuidando e curtindo cada uma das nossas aulas. Estamos estudando um tema muito importante e necessário para a qualidade de vida de todo o planeta. E, obviamente, para mim e para você também. Preservar e conservar o meio ambiente são tarefas essenciais, pois a humanidade depende da natureza e não o contrário. As atividades econômicas necessárias para a sobrevivência do ser humano e a expansão do bem-estar das pessoas dependem da saúde dos ecossistemas. Devemos cuidar para ter uma vida melhor e, no futuro, as novas gerações possam aproveitar. É por isso que este tema é tão em evidência e os governantes estão preocupados, pois o clima já está mudando. Basta observarmos os tsunamis, os terremotos, a temperatura elevada, sem falar das espécies de animais em extinção. Todos devemos ter em mente que preservar a natureza significa melhor equilíbrio ecológico e, consequentemente, do planeta Terra. E considerando que o Brasil é o país que possui maior diversidade em todo o mundo, deveríamos liderar essa luta contra a degradação ao meio ambiente e incentivar a preservação da natureza. Mas para que isso aconteça, é necessário conhecer um pouco das maravilhas que temos em nosso país. Por isso, pega o seu material e mãos à obra. Vamos lá! Quando falamos em fauna, o que você imagina? Pense aí. O que será fauna? Na verdade, fauna é o conjunto de espécies de animais que vivem numa determinada área, floresta, país, o ecossistema em específico. A fauna de determinada região pode ser muito variada, dependendo das condições existentes. E no Brasil, a entidade responsável pelo mapeamento da fauna, ou seja, dos animais existentes no país, é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Esse instituto realizou um estudo dos animais ameaçados de extinção e na lista de 2014 temos 1.173 espécies como ameaçadas de extinção. Mas o estudo avaliou 12.256 espécies ao longo de 5 anos. Observe aqui esses resultados. Então, nós temos aqui o gráfico com a avaliação das espécies animais ameaçadas em extinção no Brasil. Então, nesse gráfico nós temos a coluna amarela com as espécies avaliadas e a coluna verde com as consideradas ameaçadas de extinção. E nós vamos entender melhor os quantitativos agora mesmo, porque eu já vou te explicar. Mas primeiro, você sabe o que é um gráfico? Gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas, para facilitar a leitura dos dados. No caso aqui, nós temos um gráfico de colunas, certo? E onde que nós encontramos esse tipo de informação? Como foram encontradas as informações necessárias para montar este gráfico? E como podemos interpretar essa informação?
Vamos lá. Gráficos, geralmente nós encontramos o quê? Em revistas, jornais, quando as informações são concentradas, compiladas para gerar uma informação visual. Como eu disse aqui, o gráfico representa uma pesquisa de forma mais clara através de desenho, através de gravuras ou, no caso aqui, de formas geométricas. Nós usamos isso para ler e interpretar de uma forma mais fácil, mais rápida, certo? E vamos ver agora o que compõe esse gráfico, para nós entendermos. Todo gráfico tem um título. Primeira coisa, o título. O título do gráfico, aqui no caso, é Avaliação das espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil. Então, nós temos uma legenda no gráfico, que facilita entendermos melhor o que é a informação representada. A legenda é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou rachura. Viviane, o que é rachura? Quando nós temos aqueles tracinhos, que às vezes não é colorido, mas tem os tracinhos, outros têm bolinha e assim por diante. Então, nossa legenda aqui tem amarelo, verde. Amarelo representa a quantidade de espécies avaliadas e o verde a quantidade de espécies consideradas ameaçadas de extinção. Também nós temos a fonte de pesquisa, que é o site, o blog, a página do jornal, da revista ou qualquer outra fonte que foi usada para a construção do gráfico, né? Que aqui no caso é o Instituto Chico Mendes. Os gráficos podem ser, como eu disse aqui, de barra ou podem ser feitos por meio de um retângulo para representar a quantidade relativa a cada informação. Esse gráfico também poderia ser apresentado por meio de barras horizontais ou verticais, ou até de linhas, de setores, que é mais conhecido como gráficos de pizza. Mas hoje vamos trabalhar com este aqui. É um gráfico de barras. Observando que este gráfico, nós podemos então responder algumas questões. Vamos lá. De onde foram retiradas as informações para este gráfico? Lembra que o gráfico tem a fonte? Então, a fonte é que vai responder de onde que nós tiramos aquilo ali. Qual é o título do gráfico? O título já é um resumo do que vai acontecer, da informação que ele está passando. Observe a quantidade de animais que foram pesquisadas. Essa numeração seguiu um padrão. Descubra qual foi. Então, vamos lá. Nosso gráfico tem a fonte, que é o Instituto Chico Mendes. Então, de onde foi, né, a pergunta, de onde foram retiradas as informações para esse tipo de gráfico? Elas foram retiradas do Instituto Chico Mendes Conservação da Biodiversidade. Qual é o título do gráfico? Avaliação das espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil. E observando a quantidade de animais, nós podemos descobrir que seguiu uma escala de 2.500 em 2.500, na ordem crescente. Começou do 0 e foi até 12.500, correto? Então, mais outros questionamentos. O que representa a cor amarela no gráfico? E o que representa a cor verde no gráfico? Então, nós podemos observar aqui no nosso gráfico que a cor amarela representou as quantidades de espécies avaliadas pela pesquisa e que a cor verde representa a quantidade de espécies animais ameaçadas de extinção. A forma como o nosso gráfico foi estabelecida, a unidade de medida, não nos permitiu ler com exatidão a quantidade de espécies de animais pesquisadas. Então, temos que, portanto, buscar essa informação na pesquisa. No caso, antes de apresentar o gráfico aqui para você, eu falei os quantitativos.
Lembra? Vamos ver se você realmente prestou atenção a isso. Foram avaliadas mais ou menos quantas espécies de animais em 2014 em relação a 2003, 2004. Então, nós vimos pelo gráfico que foram avaliadas em 2014 mais quantidades de espécies de animais. Qual a diferença entre as espécies de animais avaliadas para as espécies ameaçadas em 2014? Então, foram avaliadas em 2014 12.256 espécies. Desses 12.256 espécies, 1.173 estavam ameaçadas de extinção. Correto? Então, nós vamos descobrir o quê? Qual a diferença entre as espécies de animais avaliadas para as espécies ameaçadas? 6 tira 3, 3. 5 tira 3, 7. Tem jeito? De 5 eu consigo tirar 7? Não consigo. O que eu preciso fazer? Eu preciso... Aqui eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Não é isso? Então, o que eu preciso fazer? Se de 5 eu não consigo tirar 7, eu preciso ir na centena. A centena tem 2, ela passa 1 para cá, ela fica com 1 e aqui formou o número 15. 15 tira 7, quanto que sobra, pessoal? Conta aí para mim, do 7 para chegar no 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quanto que precisou? 8. Aqui. 1 menos 1, 0. 2 tira 1, 1. 1 não tem nada para tirar, abaixa ele. Então, qual foi a diferença? 11.083 espécies de animais. Certo? Que o Brasil é gigante, todos nós sabemos e até já demos aqui exemplos sobre isso. Mas um outro exemplo dessa grandiosidade é quando sabemos que o país abriga 17% das espécies de aves e 10% das espécies de anfíbios e mamíferos de todo o mundo. E para conhecermos um pouco mais sobre essa diversidade, eu tenho aqui uma atividade com alguns lindos animais típicos da fauna brasileira. Observe, o reino animal é, sem dúvida, fascinante. Possui uma imensa diversidade e complexidade de organismos. Contar a história deste reino é, sem dúvida, uma boa parte da história natural do nosso planeta. Faremos, então, uma atividade para verificar o nosso conhecimento e desenvolver o nosso raciocínio rápido. Observe, então, os animais que aqui estão. Boto rosa. Você, no site ou através do grupo de WhatsApp, vai receber uma atividade desta forma aqui. Você vai recortar a atividade, colar no seu caderno e ela vai ficar assim. Olha, cada fotinho dos animais e cada fichinha dos animais, tá? Só que a fichinha nós vamos colocá-la depois, nós vamos encaixá-la aqui dentro, mas depois que nós respondermos. Aqui eu fiz uma bem grande para você visualizar. Então, boto rosa. Qual é o nome do animal? Nós vamos completar aqui na ficha dele. Qual é o nome? Boto rosa. Onde vive? Nos rios brasileiros, Amazonas, Solimões, Araguaia e rios da Bolívia. Ele é doméstico ou ele é silvestre? Ele é silvestre. E seu corpo, como que é o corpo? A cor se deve às veias bem abaixo da pele, por isso é boto rosa, cor de rosa. Curiosidade, o boto é o maior golfinho de água doce do mundo. Então, o boto é um golfinho, Viviane? É um golfinho, só que ele é um golfinho de água
doce. Aí você vai encaixar a sua ficha do Boto Rosa aqui neste bolsinho aqui, tá bom? Próximo animal que nós temos aqui. Que animal é este, pessoal? Que bichinho mais bonitinho? É o mico-leão dourado, que vive na Mata Atlântica, é silvestre, tem o corpo coberto de pelos, uma pelagem dourada e ficou famoso ao se tornar símbolo de espécies brasileiras em extinção. Então, vamos colocar também um mico-leão dourado dentro do bolsinho dele aqui. Vamos lá. Colocamos. Próximo animal que nós temos aqui. Quem que é esse aqui bicudo? É o tamanduá bandeira, que vive nos biomas brasileiros da América do Sul e da América Central. É silvestre, tem em média 2,20 metros de comprimento e o corpo coberto de pelos. E pode devorar até 30.000 formigas ou cupins por dia. É um bichinho extraordinário e extremamente necessário à nossa fauna e flora. Lembrando, fauna, animais, flora, vegetais. Próximo aqui, a onça pintada, a famosa onça pintada, que vive em vários tipos de habitats. Dentre eles, as florestas, as pastagens, em vários locais ela é encontrada. Ela é silvestre, o seu pelo é amarelo dourado, com pintas pretas e é o maior felino das Américas. Então, vamos guardá-la aqui no bolsinho da onça pintada. Correto? E por último, e não menos importante, nós temos o peixe-boi. Que o peixe-boi vive no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. É silvestre. A sua pele é espessa, escura e pode pesar até 700 quilos. Há uma espécie exclusiva de água doce que vive apenas na região amazônica. Se o peixe-boi é gordinho, pesa 700 quilos comendo algas, então, você vai fazer essa atividade e vai colocar no seu caderno, depois de completo, a fichinha dentro de cada bolsinho, tá bom? Que o reino animal é extraordinário, há uma diversidade, uma complexidade de organismos, nós já vimos isso aqui. Agora, nós vamos ordenar as sílabas das palavras e pintar de azul os quadrinhos de profissões que representam profissões que trabalham com animais e pintar de vermelho os demais quadrinhos. Bom, quando eu falo de animais neste contexto, eu estou falando de fauna, aqueles animais que nós vimos lá no reino da fauna, tá? Nós não estamos falando do homem em si. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu falo aqui ronejar, que palavra que eu posso formar? Tatisdem. O que eu posso formar? Queivaró. Nariveterió. Cultor-avi. Bracodor. Estão todas fora de ordem. E quando nós organizamos, nós vamos descobrir que temos um jardineiro, um dentista, um vaqueiro, um veterinário, um avicultor e um cobrador. Aí, nós podemos entender que, Viviane, mas o dentista, ele trabalha com seres humanos. Seres humanos são animais também, mas nós não estamos falando dos animais neste contexto, tá? Então, nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos pintar de azul os profissionais que trabalham com animais da fauna e vermelho os que não trabalham. Então, vamos lá. O jardineiro, vermelho. O dentista, vermelho. O vaqueiro, azul. Veterinário, azul. O avicultor,
azul e o cobrador vermelho. Correto? Os animais são importantes para os seres humanos. Descubra agora alguma das suas utilidades desembaralhando as palavras e formando as frases na ordem correta. Reescreva a frase depois que você desembaralhar, hein? Então, vamos lá. Número 1. Podem eles nos fornecer alimentos? Preste atenção. Aonde eu comecei com letra maiúscula? É o indício de que é o início de uma frase, não é? E onde eu coloquei ponto final? Está me mostrando que é o final dessa frase. 2. Comem prejudiciais muitos animais, insetos, à lavoura. Então, pense aí, desembaralhe a frase e vamos ver o que vai formar. Eles podem nos fornecer alimentos. É a frase de número 1. Número 2. Muitos animais comem insetos prejudiciais à lavoura. Você, mais do que eu, sabe muito bem isso, né? Você já está acostumado aí, nossos alunos, muitos trabalham nessa área. Frase de número 3. Meio transporte de alguns servem como pessoas para mercadorias e a frase de número 4, vamos pensar? Fornecer indústria, vestuário e podem matéria-prima para da e moda. Vamos ver. Então, a frase de número 3. Alguns servem como meio de transporte para mercadorias e pessoas. 4. Podem fornecer matéria-prima para a indústria do vestuário e da moda. Temos ainda mais 2 frases, não desanime não. Animais importantes são alguns para a fertilização em solo do adubação. Está embaralhado, concentre aí. Número 6. Ser a que usados guias segurança e para como animais podem. Essa ficou bem misturada. Vamos tentar entender? Alguns animais são importantes para a fertilização e a adubação do solo. Há animais que podem ser usados como guias e para segurança. Um exemplo, o cão. Moçada, nossa aula de hoje nos proporcionou muito o que pensar e assimilar, principalmente praticar a preservação da natureza. E para incentivar ainda mais, eu quero deixar uma sugestão prazerosa para você e a galera aí de casa assistir. Um filme que poderá encontrar numa plataforma de streaming e enviaremos também o link para você através da sala de WhatsApp. O filme mostra o macaco prego, que é o castanha no caso, criado em cativeiro e que se vê subitamente sozinho e desamparado no coração da floresta amazônica após um acidente aéreo. Seguindo o ponto de vista desse animal, o documentário revela os mistérios da fauna e da flora da região, destacando as dificuldades enfrentadas pelo animal e ainda algumas das suas amizades, como a macaca Gaia. Então segue o trailer do filme para te deixar com água na boca. Para um bichinho criado dentro de um apartamento, conhecer sua verdadeira casa vai ser uma grande aventura. Meu nome é Castanha. Eu sou um macaco prego. Essa aí é a Rita. Ela que cuida de mim. Mas acho que a gente nunca mais vai se ver. É que o pai da Rita me vendeu para um circo. Acho que a saudade já começou. Nunca tinha andado de avião. Socorro! Segura! Caramba! O avião caiu. O que eu faço agora? Para um bichinho criado dentro de um apartamento,
Conhecer sua verdadeira casa vai ser uma grande aventura. Uau! Parece um mini rinoceronte. E ele voa. Que planeta é esse? Agora bateu uma fome. Será que eles falam macaquês? E na Amazônia, descobrir seu lado selvagem é questão de sobrevivência. Acho que eu estou aprendendo a me virar na floresta. De onde surgiu essa deusa? E para conquistar essa macaquinha, ele vai ter que usar todo o seu charme. Eu vou ficar com você. Comigo? Aham. E a gente vai criar um novo bando. O Bando do Castanha. Venha com toda a família nessa grande aventura conhecer a Amazônia, com as vozes de Lúcio Mauro Filho e Isabelle Drummond. 26 de junho nos cinemas. Nossa aula, então, fica por aqui. Desejo a você muita saúde e até a próxima aula. Se cuide!